Olá, seja bem-vindo à Dica do Chico. Nesse episódio vou mostrar a você um roteirinho fácil composto por 4 passos para a solução gráfica de equações. A ideia aqui é resolver uma equação na forma a igual a b, em que a e b são expressões quaisquer que envolvem a mesma variável x. Sempre que a gente tem uma equação desse jeito, o primeiro passo para sua resolução gráfica é reescrever essa equação na forma a menos b igual a zero. Ou seja, o primeiro passo consiste em passar todos os termos para o lado esquerdo, de tal maneira que do lado direito a gente tenha sempre zero. Para que seja mais fácil compreender como funciona esse roteiro, eu vou apresentar logo após cada passo a sua aplicação a um problema prático muito simples. Vejamos então o nosso problema. Observe aqui que queremos resolver graficamente a equação x² igual a x mais 6. Para nos auxiliar na resolução desse problema, vou exibir aqui no canto o nosso roteiro. Observe que, como dissemos, o primeiro passo do roteiro consiste em reescrever a equação de tal maneira que do lado direito haja um zero. Aplicando esse primeiro passo, obtemos a equação x² menos x menos 6 é igual a zero, que é equivalente à equação original do problema, mas que tem o lado direito igual a zero, como nos foi requerido. Passemos então ao nosso segundo passo. O segundo passo do roteiro consiste em tomar aquela expressão a menos b gerada no primeiro passo e igualá-la a uma variável auxiliar y. Obtemos, assim, uma equação y igual a menos b. Voltando ao nosso problema aplicado, neste caso, o segundo passo consiste simplesmente em escrever a equação auxiliar y igual a x² menos x menos 6, que é a parte esquerda da equação do passo 1. Voltemos ao nosso roteiro. De posse da equação auxiliar y igual a menos b, no terceiro passo precisamos traçar o gráfico dessa equação, lembrando naturalmente que a menos b é uma expressão que depende da variável x. Vamos de volta ao nosso problema. Aí está então a nossa equação auxiliar, cujo gráfico vamos desenhar. O desenho desse gráfico, é claro, envolve a definição de uma janela para a variável x, a criação de uma tabela, a marcação de pares ordenados sobre o plano xy e, finalmente, o desenho da curva. Apresentamos aqui já diretamente a curva obtida, que é esta mostrada em vermelho sobre o plano cartesiano. Completado esse passo, voltemos ao nosso roteiro. Chegamos então ao quarto e último passo do nosso roteiro, que consiste na determinação dos pontos de interseção entre o gráfico da equação e o eixo x. Observe que nesses pontos, naturalmente, y é igual a zero, e as coordenadas x desses pontos, também chamadas interceptos x, são as soluções da nossa equação. Vamos então determinar as soluções do nosso exemplo. Olhando então para o gráfico da nossa equação, reparamos que ele cruza o eixo x nos dois pontinhos indicados por bolinhas vermelhas. Note que as coordenadas x desses pontos são menos 2 e 3. Estes são, portanto, os interceptos x do gráfico e são também as duas soluções da equação desse problema. Viu como é fácil determinar a solução de uma equação? Essa foi mais uma Dica do Chico. Fique de olho na próxima!